Alô, meus queridos, você está no Pericano Podcast, um espaço para a gente ter um bom papo, conversas com conteúdo e muito bom humor. E hoje nós vamos conversar com o Leandro Krzyzewski, ele é professor na Universidade Federal do Paraná e a gente vai conversar sobre o cérebro do adolescente, logo depois da vinheta. Então estamos aqui com o Leandro Krzyzewski, professor na Universidade Federal do Paraná e autor desse livrinho aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, Fundamentos da Neurofisiologia, e voltado para educadores, né, para facilitar a vida dos professores. Isso mesmo. Muito bom. E é claro, vou aproveitar para fazer propaganda do meu último lançamento, o livro Massada. Massada conta um fato histórico impressionante, é um romance histórico, mas conta o pano de fundo, é um fato histórico que é de arrepiar. É o maior suicídio coletivo da história, onde 967 judeus cercados por 15 mil soldados romanos tiveram que perder a vida. Mas a história é de uma moça maravilhosa, mostra o protagonismo das mulheres desde muito tempo e o foco principal não é suicídio, o foco é vida. Sempre há uma saída. Então, comprem esses dois livros que vocês vão gostar muito. Bom, Leandro, então vamos conversar sobre cérebro do adolescente. O cérebro do adolescente é diferente do cérebro do adulto? É diferente. Isso é uma coisa muito recente dessa descoberta, porque um adolescente é diferente de uma criança e é diferente do adulto. É claro que na cultura, algumas culturas valorizam a adolescência como uma etapa importante, outras nem tanto. A criança mesmo era vista antes, né, como um adulto em miniatura, um pequeno adulto. Assim que é reconhecida, né, a infância, também aos poucos é vista a adolescência como uma parte de fato importante. E a criança vai ter ações, vai ter comportamentos que são diferentes do adulto e vice-versa, mas o adolescente fica naquele limbo, né? Às vezes se comporta como uma criança, às vezes se comporta como um adolescente, e ele mesmo, um adolescente ali, a adolescente não sabe dizer, né, quem ela é, está justamente na busca da identidade, essa é uma das marcas da adolescência. E assim, de 20 anos para cá, 15 anos para cá, há muita descoberta em relação à maneira como o cérebro funciona, desde nível olhando para neurotransmissores que são utilizados de formas diferentes no cérebro do adolescente, até funcionamentos de sinapses e de estruturas que ainda não estão prontas como um adulto, mas, por outro lado, são muito diferentes do que é um cérebro e o funcionamento de um cérebro de uma criança. Então, é uma etapa especial do funcionamento neurológico. Você sabe que em muitas culturas a adolescência não existe, né? Então, é criança, daí existe um rito de passagem. Exato. E pronto, agora é adulto. Né? Então, há um salto. E a adolescência é realmente bastante recente, né, como estudo, e então pelo cérebro, o estudo do cérebro do adolescente também é bem novo. Também. E assim, a maioria dos ritos de passagem, eles vão marcar o quê? A responsabilidade. É quando você se torna adulto, aí você é capaz de trabalhar, de casar, constituir família, de assumir responsabilidades em relação ao grupo social. Então, é muito isso, assim, de você assumir que agora essa pessoa vai ser tratada como um adulto, uma adulta, e vai ter funções sociais de adulto, diferente de algumas regalias, digamos assim, ou de exigências mesmo que eram feitas para a criança, né? Só que essa transição, do ponto de vista biológico, não acontece de uma noite para outra. Pois é. Né? Não é um ritual, né, que vai dizer isso. Não é fazer 18 anos, a partir de agora você já pode ir preso, como muitos pais falam pro filho adolescente, né? Fez 18, agora você já pode ir preso. Não existe esse momento específico biologicamente. É uma passagem. É claro que biologicamente existe uma coisa bem específica, notória, que é da infância para a adolescência, que é a puberdade, né? Então você tem a menarca nas meninas, a primeira menstruação ou a primeira ejaculação dos meninos. E aí, assim, biologicamente, o corpo já está entendendo que ele está pronto.
quase, né? Mas ali... Entre aspas, pronto, né? Existe a possibilidade já de ter um filho, de reproduzir, enfim. Mas daí, de fato, a ter uma família e numa sociedade complexa como a nossa, assim, é outra história. Então, há muita transformação ainda. O adulto não acontece de uma hora para outra. É uma etapa, e eu diria assim que é uma etapa tão importante quanto as outras. Assim. Sim. É engraçado, né? Porque a gente culturalmente fala muito mal do adolescente. Né? Sabe, isso de... Que inferno essa fase. Aquela história, aborrecência, não é adolescência, aborrecência, é a coisa mais engraçada do mundo, chamado adolescente de aborrecente, e tá tudo bem. Agora, se você falar mal do idoso, sabe, fazer piada com o idoso, não é socialmente mais aceito, né? Ou mesmo, tem muita, você já deve ter visto, assim, muita gente que diz não gostar de criança, né? Inclusive tem lugares, assim, que diz aqui, criança não entra, restaurantes, hotéis, né? Mas esses lugares... Tem um comediante nos Estados Unidos que a comédia dele é baseada em ataque às crianças. As crianças, olha só. E ele é famoso por isso. Ele fala assim, não, eu gosto de criança. Claro que gosto. Com ketchup vai bem pra caramba. Ele faz esse tipo de piada, sabe? Sim. E daí o engraçado é claro que sempre aparecem os caras que não entendem nada de humor e acham isso um absurdo, querem matar o cara porque ele faz esse tipo de piada. Mas a proposta dele é essa, de fazer piada contra a infância, contra a criança, né? Então, prato cheio fazer piada aqui no Brasil, na nossa sociedade, fazer piada de adolescente tranquilo, mas vai fazer de idoso, é isso que você está falando. É isso, né? Ou mesmo assim, esse comediante, não sei, né? Mas qualquer um que fale contra a infância, vai ter um grupo que vai criticar isso. Só que duvido que apareça alguém defendendo os adolescentes, por enquanto. Percebe? É verdade. Porque a adolescência, ela é mal vista de qualquer forma, assim. É um período que você não... Diferente do idoso, da criança, a gente não entende ainda da importância, né? Inclusive, isso é muito massa de entender o cérebro. Do quanto que o cérebro do adolescente explica boa parte dos comportamentos do adolescente. Relativos a, por exemplo, a ele se isolar mais, a ele ficar mais chateado, a ele ficar mais reclamão, a ele e como isso é importante. Emburrado. E como isso é importante, né? Ser questionador, né? E contrariar muitas regras. E isso tem a ver, diz respeito a mudanças que o cérebro traz no desenvolvimento. Olha. Então, quer ver? Vamos começar com um bem básico, assim, a coisa do tédio. Né? Se você quer alegrar uma criança, é a coisa mais simples do mundo. Se você entra numa sala de aula, sei lá, de um quarto ano do ensino fundamental, e aí você vai lá e fala, agora vamos fazer uma brincadeira, vamos brincar de morto-vivo, morto-vivo, que é a brincadeira mais tonga do mundo, né? Tipo, você vai lá, morto, baixa, vivo, levanta, e vai morto-vivo, morto-vivo. É só baixar e levantar. Claro que essa brincadeira pode ficar legal, né? Se você fizer, por exemplo, aquilo de... o contrário, né? Aí você vai trabalhar já a função executiva, né? Do córtex pré-frontal ali. Complicar um pouco. Quando eu disser morto, levanta. Vivo, abaixa. Enfim, você vai brincando, mas é uma brincadeira muito simples, que é a alegria da criançada. E qualquer outra brincadeira, a criançada vai se animar, vai adorar, assim, o que você propor. Mas propõe isso para adolescente. Exatamente. Chega no ensino médio e fala, vamos brincar de morto-vivo, né? Não vai funcionar. Porque eles fazem aquele que vale para tudo, né? Sim. E assim, por quê? Porque para você engajar e motivar e interessar um adolescente tem que ser uma coisa muito melhor. Então, assim, ele não quer mais, por exemplo, sair com os pais e comer na lanchonete de sempre ali, sabe? Isso não é mais uma coisa legal. Agora, o que ele quer? Ele quer, sei lá, descer de rapel. Sabe? Tipo, tem que ser uma coisa muito mais intensa. Né? Ou ele quer fazer algo que ele nunca fez antes. E isso tem uma explicação neurocientífica. Porque assim, nós temos no cérebro, no sistema límbico, que é a área responsável pelas emoções, o chamado circuito do prazer. São várias estruturas que são ativadas quando a gente tem prazer em algumas coisas. E aí eu citei a brincadeira porque para criança é extremamente prazeroso, assim, brincar de morto-vivo, interagir com o outro, brincar com um amigo. Isso já vai ativar ali as áreas do circuito do prazer, especialmente liberando um neurotransmissor chamado dopamina.
que é um neurotransmissor assim, da motivação e da satisfação de você começar a fazer alguma coisa e conduzir. Sabe? A sensação gostosa de bem-estar. Gostosa de ser bom aquilo que você está fazendo. E quando você tem pouca dopamina, é o tédio. Tá de saco cheio. Sabe? Não aguenta mais. Né? Que parece uma coisa que o adolescente tem muito mais. E não é por acaso. Porque no circuito de recompensa tem uma área que chama núcleo accumbens. Pois bem, nessa região específica, durante a adolescência, há a perda de receptores de dopamina. Então, assim, não que o adolescente sabe, não vai conseguir sentir prazer ou vai entrar em depressão. Não necessariamente. Mas é muito mais difícil ele ter uma satisfação como ele tinha antes. É preciso muito mais dopamina para ativar o núcleo accumbens e ele se sentir motivado, engajado, feliz com o que ele está fazendo, do que antes. E isso é que gera aquela sensação de tédio o tempo todo. Né? Olha só. E então aí, não é só uma questão de o adolescente está começando a ficar revoltado com a gente, ou não gosta mais dos pais. Na verdade, é uma situação neuroquímica. Neuroquímica. E assim, mas por que ela existe? Né? Será uma função biológica para isso? A gente consegue entender isso olhando para o cérebro dos animais. Né? A gente também é um animal, né? Tem outros animais. Sim. Né? Que a gente compartilha muita coisa, né? A maioria, eu vou dizer assim, do nosso corpo com, né, outros seres vivos. Assim. E você vê o comportamento, por exemplo, de outros mamíferos, de que durante a adolescência, né, não sei se a gente pode falar adolescência, mas a puberdade, né, essa etapa de maturação em outros animais, como em gorilas, como em chimpanzés, o bonobos. Bonobo faz muito isso também. Que assim, eles vivem num grupo e quando chega na época da adolescência, aquele grupo já é uma coisa que não satisfaz. E por isso eles saem buscando outros grupos. Então, esse movimento de saída para buscar é importante para a reprodução dos animais, né? Claro, e tem a ver com a explosão de hormônios também, que acontece na adolescência, né? Que isso senão vai repetir muita genética e acaba destruindo a espécie. Exato. Então, assim, não é exclusividade nossa humana, sabe? De você olhar para tua família e achar, putz, que saco pessoal, ficar, né? Porque eu fui nascer justamente... Meus pais são sacos. Com esse pessoal aí, né? E olhar para o lado, nossa, lá na casa de bem melhor. Bem mais legal, né? Então, tem a ver com isso, tem a ver com hormônio também, né? Essa coisa da sexualidade, de se interessar, né? Por outras pessoas e abrir horizonte nesse sentido. E tem a ver com cognição também. O cérebro do adolescente ele é mais desenvolvido que o da criança do ponto de vista cognitivo, racional mesmo. E aí ele começa a perceber e pensar coisas que não pensava como criança. Quando criança você aceita, sabe, uma coisa que você até contrariado, não gosta, mas fazer o quê depois? E tende a aceitar. Mas aí o adolescente começa a se perguntar, né? Mas será que isso que a família faz está certo mesmo? Porque às vezes não está certo. Sim, né? Aliás, sim. Muitas vezes não está certo, né? Então, assim, o pai fala uma coisa, mas faz outra. Né? A mãe diz que é para fazer... dizer que não mentir, mas quando alguém pede, ela diz que não está em casa. Tipo, ele começa a perceber e pensar sobre isso, né? E claro, né, o raciocínio está muito mais avançado. E o adolescente... isso é uma coisa muito boa também, que a gente às vezes perde, né, quando vai envelhecendo. Ele é idealista, assim, ele começa bastante. a construir valores que ele considera importante para ele, assim, e defender aqueles valores. Né? Às vezes esses valores, inclusive, são diferentes da família ou são iguais, né? Mas, sei lá, hipoteticamente, assim, um adolescente que tem um grupo social importante, né? Mas então ele toma contato, por exemplo, com outros amigos que são vegetarianos. Né? E ele não é uma família de onívoros, come de tudo. E aí um amigo fala do vegetarianismo e que é bom para a saúde e que é ético com os animais e que tem muita coisa interessante. E aí, de repente, junta com aquilo de ele não estar satisfeito com algumas coisas. Com a própria família. E pronto, sabe? Agarra esse valor, né? E agora é o motivo, por exemplo, de uma briga, ou não, depende de como a família vai levar, né? Mas percebe como ele consegue enxergar além do que está no presente dele, né? E mesmo assim que ele gosta de comer carne, ele percebe, veja um valor aí, né? Da importância de abdicar de um prazer
para ele em nome de algo abstrato que é o bem-estar animal, por exemplo. Porque ele não vai ver um animal sendo sacrificado ou sendo salvo, né? Mas ele acha aquilo importante. Ele cria esse ideal. Tudo isso porque o cérebro consegue pensar além do que é o concreto, um pensamento mais abstrato, mais um raciocínio melhor nesse sentido, e não se satisfazer só com aquilo que ele já tem, né? Eu dei esse exemplo do vegetarianismo, mas serve para qualquer coisa, né? É o Erik Erikson, que é um psicólogo, acho que era alemão e foi para os Estados Unidos, de qualquer forma lá nos Estados Unidos. Ele pesquisou muito a tal da crise da identidade do adolescente. E é muito interessante, Leandro, aqui no Brasil a gente ouve muitas palestras e tal, psicólogos, palestrantes falando que o adolescente está numa crise de identidade. E como se isso explicasse tudo, e daí agora, tá bom, ele está em crise. Como se a gente não tivesse, né? Então o Erikson, ele mostra que durante a vida existem 8 crises. Então, cada pessoa está num momento da vida e está numa crise. Então, tira um pouco o foco desse negócio de que o adolescente é que está. E aí ele fala da crise da identidade do adolescente de um jeito muito legal. Então, identidade e igualdade. Então, ele está numa crise de igualdade. Igualdade do que com o quê? E daí ele mostra os 2 fatores. Individualidade, ou seja, o adolescente começa a tomar decisões por si só, não precisa de mãe e pai em cima, então ele já está se constituindo como um indivíduo, né, com a sua essência. E personalidade. A personalidade é a forma como ele se manifesta ao mundo. Então, olha que interessante. Ele ainda não sabe exatamente quem ele é e individualidade. Mas ele também não sabe ainda como se expressar no mundo. Ele está experimentando formas de fazer isso, é a personalidade. Então, essas 2 coisas não são congruentes ainda, Exato. Não estão igual. Então, por isso que ele está numa crise de identidade, elas não são iguais. Quando ele começa a mostrar exatamente o que ele é, aí personalidade está, entre aspas, igual à individualidade. Então, a individualidade. Portanto, agora ele tem identidade. E se a gente entende isso, vai entender, por exemplo, o porquê que o adolescente se revolta contra os pais. Bate porta, passa a ser grosso e tal. Porque ele está construindo a sua individualidade e ele não pode deixar que pai e mãe decidam tudo sobre ele. Então, é fundamental que ele passe por essa revolta. E se a gente não entende isso, vai discutir, vai achar que o adolescente é um aborrecente, né? Aquelas coisas todas. A gente isola, ignora o coitado, mas ele está passando por um momento super rico de construção desse jeito de ser, sendo igual à sua essência. E isso é maravilhoso. Deixa ele fazer isso, né? Ele vai precisar fazer isso. E aí, quando a gente entende isso, perde um pouco aquela vontade da gente ficar discutindo com o adolescente, entrando em conflito. O professor, por exemplo, que entende isso, a hora que ele sente que o aluno está agressivo, não, ele não é agressivo contra mim. Exato. É porque ele está agressivo nesse momento. Deixa ele, depois eu converso com ele, bato um papo, se houve desrespeito, a gente conserta. Esse professor vai ter muito mais facilidade de lidar com o adolescente do que aquele que vai entrar na porrada. Pô, para de falar isso. Me desrespeitou, você né? Você me desrespeitou, o adolescente até fica esquisito. Claro que não, professor. Porque ele não acha que foi desrespeito, sim. mas porque ele está nesse processo, né? Exato. Não, é total, assim, e a identidade, assim, eu não sou minha família, eu não sou minha escola, eu não sou, às vezes, a minha religião. Sabe, ele vai... Não sou a mistura que querem que eu seja. Né? Exato, assim, eu tenho que achar quem eu sou agora. Isso, né? Isso, e às vezes, assim, e boa parte do processo é se descobrir, não, ok, eu tenho muitas coisas da minha família, da minha religião, da minha escola, do meu colégio, dos amigos principalmente, né? Adolescente é muito isso da influência por pares, de buscar alguém para se identificar e justamente formar essa personalidade, que não é um processo fácil. Assim. E aquele filme, agora bastante famoso, assim, das emoções, né, da Pixar, da Disney, o Divertidamente, né? Divertidamente conta a história da Hailey, né, que acho que não lembro o nome dela. Ela tem, acho que no filme, 11 ou 12 anos de idade, né? E não sei se você lembra do final do filme, desculpa quem não viu ainda, mas vou dar um spoiler, assim, dá aquela adiantada de 25 segundos ali, daí não vai ver o spoiler, mas assim, no final do filme, é uma cena incrível, assim, que ela chega, existe um painel de controle, né, das emoções dela, que é um painel pequenininho, e quando chega a adolescência, o painel fica gigante, né? É muita emoção diferente, é a junção das emoções, é muita coisa acontecendo, e muita gente
gente fica pensando, devia ter um Divertidamente 2 que mostrasse a adolescência, né? E na verdade teve, né? Agora, não sei se você chegou a ver o filme do Red, né? Viver é uma fera, né? Crescer é uma fera. Eu não vi esse. Não, esse, que na verdade não é a continuação, claro, direta de Divertidamente, mas é um filme da Pixar, da Disney, sobre a adolescência. E fala justamente desse processo de individuação, né? De eu me tornar quem eu sou, né? De buscar que eu não sou a família, e eu não sou a minha cultura, não sou meus amigos, mas eu sou eu mesmo, né? E esse filme, nossa, maravilhoso, assim, porque é sobre a adolescência e, no caso, se passa nos Estados Unidos, nos anos 90, uma menina que é de uma família de origem chinesa, de uma cultura chinesa, e muito vinculada com a mãe, né? E, claro, aí entra a própria história, que daí a família tem poderes, que se transforma num animal, que é uma raposa, um urso, não lembro. Enfim, é animação ou é filme? Uma animação, uma animação. Mas muito bonito, assim. E engraçado que as minhas filhas estão com 12 anos de idade, elas assistiram, amaram, assim. E muita gente não viu graça nenhuma, assim, nesse filme. Mas para elas foi incrível. Porque é como se houvesse ali uma explicação do que elas estão passando. Conversou demais com elas, assim, né? E, assim, esse filme mostra de um jeito muito bonito, por exemplo, o apoio dos amigos. Então, assim, ela é uma fera, vira um animal, assim, incontrolável. Mas quando as amigas estão juntos para apoiar ela se acalma. Né? Ela se transforma novamente. Que legal, né? Isso. E tem, assim, esse não vou dar spoiler mesmo, mas no final, assim, é uma cena muito bonita do quanto ela se diferencia da mãe, né? E das outras pessoas. E ela faz uma escolha, né? Quem vê o filme vai lembrar disso, assim, que é justamente esse processo de individuação. De se tornar quem você é. Assim, vou ver. É muito legal, assim. E ainda bem que a gente está começando a olhar para a adolescência dessa forma mais compreensível, assim, né? De que não é algo tão agressivo, né? Não é uma fase ruim, né? É uma fase necessária, bonita, basta a gente entender melhor, né? Agora, tem uma coisa, Leandro, que eu li recentemente, eu até queria que você comentasse, caso você tenha mais informações, seria muito legal trazer. Existia um mito até recentemente de que o adolescente não media corretamente o perigo daquilo que ele fazia. E aí ele aceita desafios que os amigos estão propondo porque ele não vê que ele pode morrer, que ele pode... Por exemplo, fechar o olho e atravessar a rua correndo. Né? Então, assim, eu dei um exemplo bem exagerado, mas o adolescente ele aceita esses desafios porque não percebe o perigo iminente. E aí, as novas pesquisas estão dizendo que não, pelo contrário. Ele sabe exatamente o perigo que ele está passando, ele sabe que ele pode morrer numa brincadeira, ele sabe da situação do perigo. Mas, se ele fizer, o ganho psicológico e emocional daquilo é tão gigantesco que ele topa fazer. E esse ganho emocional e social, né? A visão que os outros colegas vão ter dele como o corajoso, o impetuoso, o extraordinário, essa visão vai ser tão forte que ele, eu vou topar essa brincadeira. E faz. Então, mesmo sabendo do perigo. Então, não é que o cérebro do adolescente está imaturo de não perceber o perigo. Não, ele percebe o perigo, mas ele está aceitando a influência do grupo por causa dessa repercussão social que vai ter. A influência do grupo é forte na vida inteira, né? Mesmo nós adultos, assim, né? O quanto que a gente se pega fazendo algumas coisas que a gente não queria, né? Porque todo mundo vai, a gente vai também, ou influencia... de uma forma consciente ou não, né? E no adolescente isso é muito mais forte, né? Porque justamente a base, assim, a âncora que ele tem para justamente construir a identidade e tudo mais. Mas do ponto de vista neurológico, depende, acho, com quem você se compara. Assim, em relação à criança, sem dúvida, o adolescente tem um salto gigante em relação a isso de percepção do perigo e de tomada de decisão, né? De como vai calcular essa relação entre ganho e risco. Né? O risco é tanto, mas o ganho é tanto. Então, veja, nesse caso, assim, o ganho é muito grande, né? E o risco existe, mas vamos lá, o ganho é muito melhor. Ele faz esse cálculo. Mas ainda em relação ao adulto, é um pouco menor. Assim, principalmente, assim, ele percebe perigo, mas a tomada de decisão ainda dele não é uma decisão de adulta. Porque
tem a ver com córtex pré-frontal e maturação da mielinização. Assim. Então, é a última área do cérebro. A gente conversava isso da outra vez, né, do quanto que a bainha de mielina ela vai recapando os neurônios e vai deixando eles prontos para agir. Isso em todas as áreas do cérebro. E o córtex pré-frontal, que é essa região aqui que fica logo na frente, é a última região a ficar pronta, e ela vai ficar pronta com 21, 22 anos de idade, que é quando a gente pode dizer assim, opa, do ponto de vista neurológico, eu consigo tomar as melhores decisões, eu estou no auge do raciocínio e do cálculo do custo-benefício, de como isso de fato pode acontecer, e do controle das emoções. Né? Assim, por mais que uma coisa seja legal, interessante, opa, se segura, que eu não sei se dá. Né? Então, é por isso que educar um adolescente é muito diferente de educar uma criança e de educar um adulto. Né? Porque, assim, você não. Na criança, você, claro, se mostra como modelo, você dá as consequências, você orienta o tempo todo, mas ainda sempre fica de olho, sempre até cerceando, assim, ou limitando o espaço que a criança tem. No adolescente é o momento agora, aos poucos você vai soltando e voltando, permitindo, verificando, porque muito assim, do quanto que ele está aprendendo a julgar, né, a visualizar, orientar o seu próprio comportamento. Né? Enquanto que no adulto, a gente espera assim, que já saiba das consequências. Né? Você não vai ficar monitorando, controlando o tempo todo. Né? Eu uso uma ilustração bem bobinha, assim, mas ajuda os pais a entenderem. A criança, você tem que amarrar em você com uma corrente. O limite tem que ser bem claro, firme, você não pode ceder. Por quê? Porque a criança pode entrar num perigo gigante em algumas situações e pode se machucar, pode perder a vida e tal. Mas isso quando eu falo sobre limites. Mas o adolescente, se você amarra com uma corrente, ele quebra e se manda e tchau. Né? Ou ele nunca sai da tua sombra. Então o adolescente você tem que amarrar com um elástico. Ele vai longe de você, mas ele volta. Né? Então você tem ainda o controle, você ainda tem... não digo o controle, mas você tem que continuar ainda junto, observando, conversando, mas daí a base não é mais o faça, a base é conversa. Vamos decidir o que fazer. Né? Traz o adolescente para a decisão tem que ser conjunta. Senão ele não assume, né? Ele não assume a responsabilidade do que está fazendo. Não, seguramente. E fico pensando, eu sou professor no ensino superior, né? Dou aula para adultos. Né? Claro, tem alunos de 17 anos, ali 18, que você... teoricamente, né, nos livros de psicologia de desenvolvimento, você vai jogar ali a adolescência até 21 anos de idade, mais ou menos. Mas a gente trata já como um adulto. Então, se o aluno está faltando, azar, né? Deu mais de 25% de falta, ele assume as consequências, ele vai reprovar. Dele, né? Eu não preciso mandar cartinha para a mãe, né, ou avisar. É claro que dá uns toques assim e ver, mas não é minha responsabilidade mais como professor. Está pensando que é a responsabilidade do adulto, do aluno, e que é adulto já. Mas é muito engraçado, assim, como eu dou aula às vezes para primeiro ano, né, às vezes é primeira, segunda aula mesmo, às vezes acontece de alguém levantar a mão e pedir para sair para ir no banheiro. Vai, agora sai da sala, não volte mais, entre quando quiser. Tipo, agora você é responsável, ninguém mais está te cerceando, né? Então, você tome conta da tua vida. Mas para chegar aí, né, é preciso passar pela adolescência ali em que você vai agora, aos poucos essa... a gente está falando aqui que a adolescência termina em torno dos 20, 21. A OMS, ela determina a adolescência dos 10 até os 20 incompleto, né? Terminou 20 anos, completou 20 anos, acabou a adolescência. Mas existe um grupo de psicólogos australianos e ingleses que está fazendo uma proposta que a gente considere a adolescência até os 25. E se você for ver na prática, né, Leandro? Pô, essa molecada de 25 anos ainda está lá na casa do papai e da mamãe, ainda depende deles financeiramente, até emocionalmente. Então, realmente está havendo uma extensão aí da adolescência, né? E isso está mexendo um pouco nessa estrutura de como que a gente pode interagir. E pensa assim, o que é ser adulto? É ser responsável e autônomo. Então, responsabilidade, veja, emocional. Claro que sempre é bom ter o colo da mãe, do pai ali, de alguém que você possa contar junto para dividir, esposa, mas assim,
sabe, dar conta dos teus BOs, assim, né? De você ter uma autonomia assim, emocional, autonomia econômica, financeira, de pagar as próprias contas, né? E aluguel, mensalidades, alimentação, saúde. E aí, veja, quem que tem isso hoje? Em que idade? Acontece quando, né, emocionalmente, financeiramente, né, e fisicamente tem essa autonomia toda, sabe? Não precisar dizer, quando que eu vou, quando eu volto. Sei lá, uns 45 anos, 50, às vezes tem gente assim, né? Tá morando ainda com a mãe, não saber lavar uma roupa, né? De cuidar da própria casa, assim, autonomia básica, né? E, de fato, tem começado mais cedo, no sentido da infância ser menos valorizada e acabar mais cedo, exigir mais e até o próprio coisas de criança, assim, de brincar livremente, mais deixado mais cedo e principalmente alongado por mais tempo, né? E claro, não dá para botar a culpa agora só nos adolescentes também, né? Socialmente, sabe como antigamente me parece assim, uns 30, 40 anos atrás, era mais simples, por exemplo, comprar a própria casa numa cidade como Curitiba, né? Um centro urbano. Agora, para você comprar uma casa, né, para morar, sabe, dificílimo, assim, né? É verdade. Agora, uma coisa interessante também que está acontecendo, né? Faculdades lá de São Paulo, isso saiu no jornal, saiu uma notícia sobre isso. Faculdades de São Paulo estão fazendo reunião de pais, porque para explicar como que funcionam as regras e tal, e como que os alunos recebem nota e tal, porque muitos pais estavam indo na universidade, estavam indo na faculdade, questionar o professor, por que ele deu tal nota, pedindo, por favor, para ampliar o prazo para entrega de trabalhos. Quer dizer, os papais interagindo ali, considerando o adolescente uma criança. Uhum. E aí as faculdades estavam perdendo tanto tempo com o pai enchendo o saco lá, que fazem agora uma reunião com os pais para explicar como que funciona. Agora é teu filho que vai tomar a decisão. E a gente não vai ficar chamando vocês nem dando informação para vocês. Se virem com o seu filho, né? Eu acho, assim, foi necessário fazer essa reunião porque eles estão muito infantilizados, eles não tomam decisão, não assumem responsabilidade. Então está havendo uma extensão aí da adolescência, sim. E claro que neurologicamente é durante a puberdade, né, que essas transformações acontecem, ponto, né? Não dá para a gente ficar considerando eles adolescentes o resto da vida. Por isso que não dá para esperar assim, o cérebro vai amadurecer e então ele vai ficar pronto para agir. Uhum. Não é algo apenas biológico, é na interação com o ambiente. Então essa responsabilidade tem que ser dada muito antes do ensino superior. Né? Eu dava aula na quinta série, Leandro, e eu achava um saco quando os alunos me interrompiam. Falavam assim, professor, posso usar caneta vermelha? Cara, use a caneta que você quiser. Mas é que até o ano anterior, eu estava com uma só professora que dizia, agora peguem a caneta vermelha, agora peguem a caneta azul. Sim. Eles estavam tão assim, maternalmente sendo cuidados, que essa autonomia não foi desenvolvida. Então eu tinha que dizer, você usa a caneta que você quiser. Depois, na hora de você estudar, o que vai ser melhor? A vermelha ou a azul? Então, decida você. Então, eu tinha que explicar para eles essa autonomia que era necessária existir. Eu acho que agora está acontecendo isso lá no final, né? Na faculdade a gente tem que cuidar. Sim, sim. E fora daqueles adolescentes que ainda estão naquele esquema do nem, né? Nem estuda, nem trabalha, né? E aí, né? Às vezes, claro, é a ausência de condições melhores, mas às vezes tem e justamente não foi exigido essa responsabilidade antes, né? Assim, de cada faixa etária, isso começa, muito cedo, assim, da criança guardar os brinquedos, de pedir algumas coisas, à medida que a criança vai crescendo e aumentando a responsabilidade dela, né? Isso. Na própria casa. Você comenta muito disso, né? Da criança não ser um hóspede, né? De ter a responsabilidade. É assim que você vai educando um pré-fundamental. A frase que eu uso é filho hóspede, aluno folgado.
Porque se ele é hóspede em casa, significa que os pais estão fazendo tudo por ele. Ele não toma decisão e tal. Aí ele chega na escola, ele também acha que é o professor que tem que dar tudo para ele. Aí ele não se esforça, não se dedica, não entrega os trabalhos na data que tem que entregar. Então essas coisas precisam estar conectadas, né? A gente precisa desenvolver a responsabilidade dos adolescentes passo a passo. Aí, claro, vida muito mais fácil, tanto para o adolescente quanto para a gente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E uma curiosidade, Leandro, a respeito da formação do sistema límbico. Eu li certa vez que o sistema límbico recebe muita influência do álcool, né? Então, e a gente tem visto assim que, como o sistema límbico termina de madurar, de completar em torno dos 20, 21, seria interessante que até lá o adolescente não ficasse usando álcool, né? Mas a regra no Brasil é 18 anos. Então, com 18 anos já pode. E aí a gente vê os adolescentes enchendo a cara todo final de semana, mas o sistema límbico nem foi completado ainda. Então, de alguma forma vai haver consequências, ou não é bem assim? Não, com certeza. É uma etapa ainda que é muito... O desenvolvimento neurológico ainda é muito suscetível à ação externa, né? Então, assim, o álcool, sem dúvida, vai atrasar esse processo de mielinização ou até... É claro que quando você vê isso desde a gestação, né? A mãe que por exemplo, faz uso do álcool, né? A criança pode nascer com uma certa abstinência, inclusive, né? E isso é muito, muito intenso nos primeiros anos de vida. Mas durante a adolescência ainda está muito suscetível. E outras drogas também, né? A própria maconha, por exemplo, é uma droga que afeta muito o desenvolvimento, de novo, do córtex pré-frontal. Em algumas questões bem específicas, por exemplo, na memória de trabalho e planejamento. Acaba afetando, né? Bem próximo. Sabe que uma vez eu conduzi um experimento, assim, era um TCC, assim, um trabalho de conclusão de curso numa universidade, que era com alunos de psicologia, né? E a gente queria estudar o efeito... Era só entre universitários, assim, então pegava essa faixa etária entre 17 e 25 anos de idade, né? E aí era comparando usuários de maconha, né? Que era assim, o critério era que usava pelo menos uma vez por semana e não usuários, né? E a gente aplicou alguns testes neuropsicológicos, né? Por exemplo, alguns testes de atenção, um teste de memória de curto prazo que o aluno tinha que... O participante da pesquisa tinha que dizer, por exemplo, uma sequência de números, ver quanto que ele lembrava. E também esse teste, por exemplo, ao contrário. Era dito uma sequência de números, era dito falar ao contrário. 147 tem que falar 741. Exato, né? E foi comparado dois grupos, um de não usuários e de usuários. E o engraçado até foi que, claro, passou por comitê de ética, né? Todo o processo de pesquisa direitinho, assim. E como é que você... Não chega na sala de aula e pergunta, quem aqui usa maconha? A ideia era... Tem que fazer teste com todos e... Não, foi uma metodologia chamada bola de neve. Assim, um indicava o outro. Né? Se você sabe de alguém que também usa, indica, e aí a gente foi buscando e conseguimos um número razoável o curioso foi que foi difícil achar outro grupo, assim, de ninguém que tinha que também estar um tempo sem os usar. Que não usam. Mas, assim, vou te dizer, por exemplo, memória a curto prazo, repetir a sequência de números, não deu diferença. Os dois grupos foram igualmente bem, assim. Mas a gente conseguiu perceber a diferença significativa quando a gente comparava essa memória reversa, né? Que é a memória de trabalho ou memória operacional. Dizer os números ao contrário. Então, a dificuldade não é memorizar, é pensar sobre aquilo que memorizou. Que é bem uma função executiva, bem córtex pré-frontal, bem aquilo que é a última coisa a ser desenvolvida. Uau. Então, assim, até vi o Drauzio Varela comentando isso essa semana, assim, de que, falando pro adolescente, assim, se você quer experimentar, segura, espera, depois, se quiser, quando for mais velho, né? Que legal. Aí você, se quiser, experimenta. Mas agora é uma etapa da vida que vai ter efeito neurológico, não tem jeito.
Que legal saber isso, né? Porque a forma como a gente faz as campanhas antidrogas, né? No começo foi terrível, né? Drogas é morte, esse tipo de mensagem. Sim. Aí o adolescente experimenta, acha uma delícia e pensa, assim, cara, eles mentem pra gente, não é a morte. Né? E agora, quando a gente fala claramente, com verdade, né? Olha, gente, se você tomar a decisão de usar, faça isso depois dos 21 anos, porque até lá teu cérebro você dá a fundamentação científica, aí depois ele tem maturidade suficiente e acaba não usando, né? Mas se a gente ficar demonizando nesse momento, ele vai experimentar. Então a gente precisa trazer informações, né? Exato, e não cair necessariamente no proibicionismo, não pode, né? É aquela história toda, não, mas é dizer, ó, existe risco, claro. Conheça o risco e tome decisão a partir disso, né? Isso vale, enfim, para tudo, né? Vale a gente dizer também que não estamos sendo favoráveis ao uso. Exato, né? A gente só está trazendo informação científica. Exato, né? E assim, porque existe o outro lado que não, é uma substância natural, não vai fazer mal. Não, ela faz, né? Faz. Assim, para algumas pessoas pode ser pequena o efeito, mas para outras, por exemplo, quem tem uma propensão a desenvolver esquizofrenia, por exemplo, isso aumenta. Pode ser um disparador. Né? Sim, então é preciso ter muito cuidado. Assim. Legal. Leandro, muito obrigado por ter vindo, por ter participado desse episódio aqui do Pelicano, foi muito legal. E eu espero, então, que a gente possa continuar batendo muitos papos ainda a respeito de neurociência, neurologia, aprendizagem e assim por diante. Valeu, Leandro, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão. E você que está nos assistindo, eu gostaria muito de pedir que você se inscrevesse no canal e divulgasse o canal para que essas informações que a gente traz aqui com bom humor e conteúdo bem fundamentado fosse divulgado pelo próprio YouTube para outras pessoas, outras famílias que podem aproveitar bastante, ok? Então, um grande abraço a você e até uma próxima.